tua vontade, Senhor. Leitura bíblica, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 22. A palavra diz assim: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores que força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo justiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão, um animal de carga mudo, falando com voz humana, freou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para as quais está reservada a mais profunda escuridão, porque, falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que, de fato, estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando Orando em Família, um devocional para alimentar a fé e a esperança em nossos lares, em nossos relacionamentos, sobretudo na condução da família e do respeito. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Dando continuidade ao 6º módulo, falando sobre síntese de 2 de Pedro, trago o versículo em destaque que se encontra em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. A palavra diz: prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. A tua vontade, Senhor. Preste atenção. Deus é amor. Deus é bom. É tão bom que nos convida a vivermos com Ele. Por isso, através da palavra, o Espírito Santo faz nascer e crescer em nós o desejo de viver junto dele. Portanto, em relação à nossa salvação, toda a iniciativa é do próprio Deus. Porém, também é verdade que, uma vez salvos, somos desafiados a cultivar nosso relacionamento com Deus, tomar decisões responsáveis e viver uma vida que agrada a Deus e serve as pessoas. Deus deseja que todos sejam salvos,
mas não obriga as pessoas a tal. Sim, é verdade que somos únicos e especiais. Somos um pensamento de Deus, mas isso não significa que todas as nossas vontades e desejos serão satisfeitos. Pedro exorta: o afastamento de Deus conduz à escravidão. Por que não levar em conta a vida do outro? A imoralidade sexual, endeusamento dos bens materiais e a satisfação pessoal escravizam profundamente. A vida nunca anda para trás, ela sempre segue em frente. Ao conhecermos intimamente o Senhor Jesus, já não amamos mais o pecado e a injustiça. O amor ao Senhor nos transforma, nos restaura e nos coloca a caminho. Alguém escreveu: depois que conheci Cristo, nunca mais pequei em paz. Seguir Cristo significa renunciar à minha vontade, à minha determinação e àquilo que eu acho certo ou que só traz benefícios a mim mesmo. Ore ao Senhor para que Ele lhe dê sabedoria suficiente para aplicar toda a sua vontade nas decisões da vida. Ao ouvir a voz de Deus, obedeça mesmo que você não compreenda. Na verdade, muitas vezes não entenderemos a razão pela qual Deus nos conduz por determinados caminhos, mas que isso não nos preocupe. Ele não erra e quer o melhor para a nossa vida. Palavras que alimentam. Compreendendo ainda mais o 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, que é o versículo em destaque. Enquanto eles lhes prometem liberdade. Nada é mais doce ou desejável que a liberdade e, portanto, a fim de atrair os homens a se tornarem seus discípulos, eles lhes prometeram liberdade, com o que eles significam licenciosidade ou liberdade para satisfazer suas concupiscências e fazer qualquer coisa que quiserem, sem medo de um governo invisível e uma punição futura. Essa, como pretendiam, era a verdadeira liberdade cristã. Deus não viu pecado naqueles que entendiam e acreditavam corretamente. Se eles tivessem conhecimento verdadeiro ou fé correta, estavam livres para fazer qualquer coisa. Eles foram impedidos por nenhuma lei do casamento. O magistrado civil não teve nada a ver com eles. O temor de Deus era superstição e a maior servidão. Ou seja, para viver nos mais altos graus de bem espiritual, ou uma liberdade do jugo romano, ou do jugo da lei, ou de que eles podem chamar de restrições desnecessárias, sua própria conduta mostrou a falsidade de seu sistema, pois era o escravo de toda luxúria vergonhosa. Olha, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é muito clara em sua advertência. O homem é escravo daquilo que domina. Alguns homens são dominados pela corrupção, pela busca de vantagem indevida. Primeiramente, devemos lembrar que isso é pecado. Sobretudo porque, ao buscar vantagens indevidas, estamos mentindo e enganando. Desta forma, nos tornamos escravos da corrupção. Além disso, podemos ser escravizados por vícios, ou seja, pessoas viciadas em álcool, drogas ou outros vícios são escravas daquilo que os domina. Com isso em mente, devemos buscar a liberdade que Jesus Cristo nos oferece. Somente Jesus pode nos libertar da escravidão do pecado. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba esse alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, obrigado, Senhor Jesus, por estares comigo, com a minha família, com meus amigos, parentes, queridos, familiares, com cada um que está agora, em todos os momentos de nossas vidas, nos momentos de bonança, como também nos momentos de escassez, nos momentos de glórias e também nos momentos de dores. Pai, ajuda-me a confiar em Ti e andar em obediência, negando sempre o nosso olhar, nosso pensar, nosso ouvir, nosso falar, que são desagradáveis a Ti. Repreendemos toda ação do mal.
Em nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem e até o próximo encontro. Espero você e a sua família e que Deus nos abençoe.